Saudações, amados. Hoje irei falar um pouco a respeito de Deus. Na verdade, não existem palavras que possam relatar coisa alguma a respeito dele. Tudo o que irei dizer a seguir é nada comparado ao que ele realmente é. Somente um ser iluminado sabe o que é Deus realmente, pois está em unidade com ele constantemente. Mas, para fim de estudo, Deus é a fonte criadora de tudo que existe, existiu e existirá. Ele está acima da perfeição e em constante expansão por meio de suas criaturas. Para os seres que viram iniciar o multiverso, ele cria a partir dele mesmo, desenvolve e quando chega ao ápice recolhe tudo novamente a si, e fica nessa espécie de pulsar divino como um coração. Ele nada tem a ver com religiões ou qualquer outra crença limitante humana. E ele habita o coração de toda e qualquer criatura, tendo total e pleno amor e dedicação a cada uma. Sendo assim, ele está sempre com suas criaturas e sente através delas. Deus fica triste, fica preocupado também. Ele é o próprio amor manifestado e tem infinita bondade suprema. De resto, não há muito mais o que se possa dizer, pois já foi falado muito a respeito dele por outros canais. Agora irei responder algumas questões importantes, entendendo um pouco de Deus. Deus da Bíblia. Deus da Bíblia, ele não existe. Ele foi criado a partir do ego humano, juntando poucas características do Deus fonte conhecida, que se conhecia por meio dos deuses pagãos. Por isso, ora ele destrói tudo e aprova o mal, e ora é bondoso e misericordioso. É o conflito do ego humano querendo ser Deus, usado e criado para controlar através do medo e culpa. Quem criou Deus? Ninguém. Deus é a fonte criadora de tudo. Ele criou a base de tudo e administra com a mínima interferência possível para não retirar o livre-arbítrio, deixando a cocriação a cargo dos filhos criadores que são extensões dele. Qual a origem de Deus? Deus não tem origem. Ele transcende o tempo e criou este, na verdade, para Deus e os seres da luz. O tempo linear é uma ilusão, existindo apenas o eterno agora. Como conhecer Deus? Somente através da iluminação espiritual, senão o veria frente a frente e nem sequer o reconheceria. Como provar Deus? Deus não precisa ser provado. Ele ama e não julga quem não acredita nele. Atualmente não é possível provar cientificamente com exatidão, já que alguns sinais a ciência moderna já está dando sobre a existência de algo maior. Mas para provar a existência do mundo espiritual e de Deus é só através da desmaterialização, que é o desapego da matéria, do plano material. Só é possível testar algo de instrumentos feitos do mesmo material. Sendo que Deus não é um ser material, não é possível testá-lo com matéria. Jesus foi um avatar. E de certo modo um caído, porque caído é todo aquele que desce das esferas celestes para encarnar em um corpo humano ou inferior, sofrendo a ação das trevas, do esquecimento, como todos. No caso de Jesus, que foi um avatar, um príncipe da bondade. Sim, ele existiu, mas fizeram e faziam de tudo para apagar o máximo de vestígio de sua existência, porque afrontou muito os seres das trevas. E ainda assim, o que foi permitido ficar gravado a respeito dele foi usado pelos seres das trevas, distorcido totalmente. Quem mandava no planeta até bem pouco tempo eram os das trevas, só para constar. Antes de encarnar, Jesus sabia que ia sofrer o que sofreu, e sabia que isso acarretaria uma enorme experiência e expansão. Sabia que ia ser morto. A morte não é considerada como algo ruim pelos iluminados, e sim uma libertação. Ainda mais que estar encarnado sendo um ser de luz é terrível. Ele veio com tamanha mediunidade para não cair às esferas umbralinas e não falhar na missão. Qual a origem do mal? Deus não criou o mal, mas sabia que ele iria existir e sabia que o mal acabaria por ser a luz, levando seus filhos de volta a ele. Mas somente um ser que vê através da multidimensionalidade e transcende o tempo é capaz de entender karma e dharma em essência. A origem do mal é a ausência de Deus. Quando o espírito se afasta da fonte criadora, se esquece quem é e o ego nasce. Aí está o mal.
Quem criou o diabo? O diabo é mau? O diabo não existe. E se existisse, seria o ego humano. Dentro da visão de um ser multidimensional, o mal está a serviço do bem. Quanto aos seres que se decaíram de um status mais elevado contra a vontade própria, eles não são maus. Inclusive, mesmo decaídos, alguns são muito mais evoluídos que muitos humanos da Terra. Lúcifer, Satã, ser de luz nenhum pode cair. Lúcifer é um adjetivo para todo aquele que desce das esferas evoluídas, por vontade própria ou não, para encarnar em um planeta mais denso e trazer a luz. Seja pelo amor, como avataras, como Jesus, que desceu voluntariamente, ou pela dor, como Satã, que foi obrigado. Ainda assim, Satã não é o diabo e não é o mal, ele nem sequer era um anjo. Era um extraterrestre de um planeta mais evoluído, mas humano. Inclusive, eu tive acesso a uma dimensão paralela em minhas viagens astrais, onde Satã e sua companhia não existiam, ou pelo menos nunca tiveram colocado os pés aqui na Terra. E a situação planetária era muito pior. Era como se o planeta inteiro fosse como a Coreia do Norte. Ou até pior, inclusive. Se Deus existe, por que crianças morrem de fome? Livre-arbítrio. Como ser humano encarnado, o livre-arbítrio não existe, por conta de só ter acesso a esta dimensão e, em alguns casos, de flash de outras, como os médiuns aflorados. Se tivesse livre-arbítrio, o mal seria muito maior e o planeta já nem existiria porque teriam o destruído. Mas das dimensões superiores, como almas e espíritos, onde se tem uma visão multidimensional do todo, então é dado o livre-arbítrio e o limite dele é quando chega no livre-arbítrio do outro. Quando a alma está pouco desenvolvida, os irmãos da luz que têm essa visão ajudam nesse sentido, para que pela culpa não escolha karmas pesados demais. Mas nem todas as almas aceitam esta ajuda, e pela bondade infinita de Deus, ele ainda parcela a dívida por vidas, ameniza muito, e se a pessoa se esforçar de verdade, ele termina antes. Porque Deus não nos criou perfeitos? Ele criou. Por livre e espontânea vontade, você, uma vez como espírito, decidiu se afastar dele para experienciar. E ele permitiu, porque viu que seria bom e arrecadaria mérito. Qual a origem do universo e o Big Bang? A origem do universo não é material. Se criou pelos filhos criadores, que são os anjos mais perto de Deus. Primeiro a nível espiritual e só posteriormente que se criou a nível material pelo Big Bang. Sob profetas e clarividentes. Por mais santo que se seja, sempre haverá o ego. E ele interfere nas comunicações com o espiritual. Só que quanto mais santo, menos ego, menos interferência. Mas ele sempre estará lá. Ele só deixa de existir com a ascensão do corpo físico ou no pós-morte de um iluminado. Por isso, não leve tudo ao pé da letra. Capite apenas a essência, passando tudo pela peneira da intuição. Teoria da evolução dos macacos. Sim, o corpo, sim, evolui desde a pedra, bactéria, planta, animal até virar humano. Mas vocês não são o corpo, ele é apenas um veículo. Algumas almas novas se criaram em conjunto com os corpos, outras, sendo a maioria, veio de outros planetas. Ainda assim, a genética do hominídeo antigo teve interferência e aprimoramento através de raças co-criadoras extraterrestres, como os humanos de Lyra e sirianos, que foram os primeiros a chegar no planeta, e posteriormente mais outras raças. Karma não é a punição de Deus? Não. Karma são lições a serem aprendidas. A forma que serão, quem determina é você quando é a alma antes de encarnar. A culpa interfere absurdamente nisso, por isso estão presos aqui. O que é Dharma? É aprender através do amor e não da dor. É uma escolha. Ou você aprende meditando, praticando a caridade, ou na fórmula erro e culpa. Sobre os ateus, Deus não se importa com isso, não precisa ser provado ou amado. Mas ele se importa com a bondade, porque quando um ser pratica o mal, ele sofre e fica preso. Sendo assim, não importa a religião ou crença, se o ser busca ser bom, ele ajuda. Qual é a aparência de Deus? Deus, a fonte, não tem uma aparência. O ser só vê e sabe o que é. Pai Micaio, Deus, Filho, Criador deste universo, utiliza a aparência mais aceitável pelo ego do ser que o irá ver, assim como todos os irmãos da luz.
Para qualquer dúvida a respeito, é só pôr nos comentários. Abençoados sejam.